Bem-vindos a mais um Rad Talks, o podcast onde a radiologia é a pauta. Tá? Eu sou o Dr. Fábio Levin, sou radiologista abdominal. Eu faço parte da Body Experts, que é um braço de medicina interna da Rad Experts. Tá? E o nosso assunto hoje vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser a interface radiológico-cirúrgica do câncer de pâncreas. É um assunto em que a gente vai abordar como o cirurgião hepatobilio-pancreático e o radiologista interagem e como isso ajuda a tornar mais claras as informações que nós radiologistas passamos aos nossos colegas cirurgiões. Para isso, eu tenho aqui um grande amigo, o Dr. André de Moritz. Ele é professor adjunto e chefe do grupo de vias biliares e pâncreas do Departamento de Cirurgia da Santa Casa de São Paulo. Possui graduação na Faculdade de Medicina do ABC, em Medicina, onde eu também me formei. Grande faculdade. Mestrado e doutorado em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E é uma das grandes referências nacionais em cirurgia hepatobilio-pancreática. André, é um prazer ter aqui você conosco. Bem-vindo ao Rad Talks. Obrigado, Fábio, meu amigo Fábio. É um prazer estar aqui com o Rad Talks e tendo a oportunidade de discutir um assunto tão relevante na cirurgia hepatobilio-pancreática e tão desafiadora como o tratamento do câncer de pâncreas. Obrigado a todos e é um prazer. Então vamos lá. Vou para a primeira perguntinha agora para o Dr. André. André, quando você pensa no câncer de pâncreas hoje, qual que é a sua opinião? O que você acha que mudou nesses últimos 10 a 15 anos na cirurgia biliopancreática? Olha, no tratamento do câncer de pâncreas, Fábio, que é o tema dessa nossa conversa aqui, eu acho que a principal mudança nas últimas 2 décadas foi o tratamento quimioterápico, né, com a abordagem aí, principalmente nos casos borderlines ou mais avançados, por causa do advento da poliquimioterapia e os novos esquemas quimioterápicos. Conseguimos um grau de resposta maior numa doença pouco responsiva, com muita reação desmoplástica, e isso permitiu ao cirurgião se tornar novamente mais agressivo, visto que a cirurgia é a única possibilidade de cura, a ressecção completa da lesão com margens livres, gânglios negativos e ressecção completa do tumor, a única chance de cura e tratamento completo da doença. E se eu não tiver resposta quimioterápica, eu não vou alcançar esses índices de cura tão desejados aí no tratamento cirúrgico desses tipos de doente. Então, eu acho que se for falar uma mudança que ocorreu, foi a melhoria da quimioterapia e da terapia adjuvante e neoadjuvante nesse tipo de doente. Legal, André. Muito bom. E já passando para a interface agora com a radiologia, o que você acha desses boards multidisciplinares, essas reuniões multidisciplinares, onde você tem radiologistas, cirurgiões, oncologistas, radioterapeutas, todos em conjunto para discutir a melhor conduta a ser adotada para aquele paciente? Qual que é a sua opinião desses boards, da participação principalmente da radiologia em contato com vocês? Fábio, o tratamento desse tipo de doença e desse doente é um tratamento multidisciplinar. É uma doença que acomete a 6ª, 7ª década de vida, no seu pico principal de prevalência, onde o doente vai ter doenças associadas, onde ele vai vir com problemas nutricionais, né? Onde ele vai ter muitas vezes diagnósticos diferenciais desafiadores, né? Do ponto de vista de topografia, um órgão que, como ele está no retroperitônio, a doença ela é silenciosa nas suas fases iniciais e ela chega avançada em 80% das vezes, e o diagnóstico preciso, que vai, principalmente o diagnóstico de imagem e radiológico, que vai ser o norteador da possibilidade e da extensão do tratamento cirúrgico da qual esse doente vai ser submetido, com quimioterapia prévia, a cirurgia ou não, ou adjuvante,
é fundamental nessa abordagem multidisciplinar que se faz dentro de um tumor board, de um multidisciplinary team, onde vai ter o cirurgião, o oncologista clínico, o nutricionista ou nutrólogo, o radiologista intervencionista, né? E muitas vezes o clínico geral para tratar esse doente. Então, o tumor board, que assim a gente chama, são reuniões para diretrizes e condutas e discutir a melhor opção de tratamento para esse doente é fundamental. Esse tipo de reunião muda muitas vezes a ideia e a terapia a ser indicada para aquele determinado doente. É uma terapia individualizada e é isso que se busca hoje em dia. E a imagem para esse tipo de tratamento é fundamental, né? Como a gente vai discutir provavelmente aí na frente, o que leva a isso a ser tão importante e que eu acho que espero que a gente discuta isso aqui no Round Talks. Tá certo, obrigado, André. Vamos passar agora para uma questão que envolve diretamente a radiologia. Então, qual seria, para o radiologista que está nos ouvindo, a informação assim, de ouro que ele tem que passar para vocês no sentido de dizer se aquele paciente vai poder ser operado ou não frente a um câncer de pâncreas? A informação de ouro. É interessante essa pergunta. A primeira coisa é saber se é um câncer de pâncreas ou é um diagnóstico diferencial. É uma doença benigna, né? Uma pancreatite crônica, é uma pancreatite autoimune ou aquilo é aquele nódulo pancreático, ele é uma pancreatite autoimune, ele é uma doença rara ou ele é uma pancreatite crônica pseudonodular ou ele é um adenocarcinoma pancreático, que é o tumor mais frequente do câncer de pâncreas. Essa é a primeira informação. Então, características radiológicas desse tipo de lesão, o radiologista pode dar essa informação. E informação com precisão e sensibilidade e especificidade é muito próxima da verdade. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é se essa doença ela é, do ponto de vista anatômico, classificada em ressecável, borderline resectable, né? Ou seja, é um borderline para ressecção, ou ela é localmente avançada, ou ela é metastática. Por que isso? Porque a terapia vai mudar e isso vai implicar no tipo de terapêutica a ser aplicada. O ressecável é o tumor que está localizado na glândula, pode ter um contato vascular, mas um contato vascular pequeno, em que não implica, seja contato vascular, se eu estou falando do tumor cefálico pancreático, eu estou falando dos vasos mesentéricos, da artéria hepática e da veia porta, onde a cabeça pancreática está debruçada e o colo pancreático está debruçado. Se eu estiver falando do corpo e da cauda pancreática, eu vou estar falando do tronco celíaco, dos vasos da confluência espleno porto-mesentérica, né? E da esplênica. Então, essa relação com os vasos é fundamental. Se eu tiver um contato maior que 180 graus, até 180 graus dos vasos mesentéricos, da veia mesentérica, tiver um contato com a artéria mesentérica menor ou igual a 180 graus, sem invasão, né? Eu vou ter um tumor considerado borderline para ressecção. E se isso tiver possibilidade e o doente biologicamente mostrar um marcador tumoral pouco elevado e a ressecção venosa vai ser parcial ou pequena e não extensa, eu estou autorizado a fazer um tratamento upfront com o mesmo resultado sem a neoadjuvância. Apesar de o borderline resectable ser indicado pelo NCCN, que são os guidelines que principalmente a gente toma como base para tratar esses doentes, a indicação de quimioterapia neoadjuvante. O localmente avançado vai ser um doente que vai precisar de terapia de resgate. E esse localmente avançado, a relação com os vasos é extremamente importante. E aí eu vou ter uma
envolvimento vascular maior que 180 graus quando eu estiver falando de tumores cefálicos, no tronco mesentérico portal. Vou estar falando de um contato maior que 180 da veia mesentérica, envolvimento da artéria hepática e do tronco celíaco nos tumores de corpo e cauda. E isso vai implicar em terapias de resgate, e há resgate para esse tipo de doente com poliquimioterapia numa porcentagem que pode chegar a 14, 15, até próximo de 20% dos casos, em que eu vou estar autorizado, e a gente pode discutir isso mais para frente, numa reavaliação radiológica, o grau de resposta para essa quimioterapia neoadjuvante, e aí eu vou estar autorizado a fazer ressecção com intenção curativa nesses doentes, e eu vou ter uma porcentagem de resultado positivo no tratamento disso. E os metastáticos são irressecáveis. Eu vou ter doença extrapancreática e periferia da pancreática, gânglios centrais, intraórtico-cavais, metástases à distância, e metástase hepática é a principal, metástase adrenal, metástase peritoneal. A gente pode discutir do ponto de vista radiológico a dificuldade de chegar na informação se eu não tenho ascite relacionada a uma invasão peritoneal, mas ver nodulação, os sinais de carcinomatose peritoneal que pode ocorrer aí em insuspeitas em 20% aí dos casos, muitas vezes. Isso vai ser uma contraindicação a tratamento ressectivo ou mesmo radioterapia na quimioterapia neoadjuvante. Esse envolvimento peritoneal em esquemas de radioterapia é uma contraindicação para esse tipo de terapia. Então, a radiologia indica o caminho a se seguir para o cirurgião, que precisa saber o que ele vai fazer do ponto de vista de extensão cirúrgica com ou sem ressecção vascular, com o intuito de ressecção completa do tumor, com margens livres, a chamada cirurgia R0, sem remanescente microscópico ou macroscópico, que é a única chance de cura do doente. Então, isso é muito importante, e essa talvez é a informação ouro para o cirurgião. Então, resumidamente, é assim, o radiologista ele vai precisar estressar bastante no contato da lesão com os vasos, porque isso faz completa diferença no manejo, na conduta cirúrgica ou não, na neoadjuvância, em entender se esse tumor é ou não operável em algum momento. Anatomicamente é exatamente isso, Fábio. Isso. E aí, se eu puder esmiuçar um pouco, relação inclusive com a emergência dos primeiros vasos jejunais, saber a extensão do contato vascular e do comprometimento vascular implica em extensão do tratamento cirúrgico. Ressecções vasculares com enxertia acima de 2 centímetros, a chance de anastomoses primárias venosas aí que diminui. Envolvimento da primeira jejunal já implica muitas vezes impossibilidade de ressecção quando as jejunais já estão envolvidas, Principalmente na parte venosa, você vai ter desvascularização intestinal e o calibre dos vasos mesentéricos ficam pequenos. Então, como começam as jejunais, você começa a entrar num campo de ressecabilidade. Então, isso é extremamente importante. E se soma, obviamente, a condição clínica, se esse doente tem um status clínico que tolera esse tipo de cirurgia, e do ponto de vista biológico, seus marcadores mostram uma doença sistêmica avançada, aí, acima de 500 de CA19-9, já biologicamente esse tumor já é avançado. Uhum. É muito interessante, né? O André, só um detalhe para vocês, ele, justamente por participar de um grupo de renome brasileiro em cirurgia hepatobilipancreática e está muito tempo na Santa Casa, que é uma instituição acadêmica importante, ele teve muito contato com radiologistas, tem atualmente comigo, e ele aprendeu muito de radiologia. Ele sabe, ele é um dos poucos cirurgiões que sabe ver muito bem uma imagem de tomografia. Então, assim, a discussão de imagem com ele é de alto nível, tá? Eu gostaria de deixar isso bem claro. Obrigado, Fábio. Vindo de você, isso eu já... Olha, eu fico lisonjeado, hein?
E assim, é interessante o que você falou agora, porque os artigos clássicos de câncer de pâncreas em radiologia, a gente vê muita ênfase em tronco celíaco, artéria mesentérica, mas não é toda hora que eles comentam essas outras particularidades anatômicas, como vasos jejunais, como algo que faça diferença, né? Quer dizer, eles simplesmente não citam isso de uma maneira tão importante. Então, esse tipo de conversa direta com vocês que estão lá na linha de frente é muito interessante para a gente ter essas informações adicionais, tá? Então, assim, radiologista tem que saber muito de anatomia vascular quando vai te descrever um câncer de pâncreas, saber os ramos da artéria mesentérica superior, da veia mesentérica superior, suas tributárias, as pancreato-duodenais, etc., até lá embaixo, para que a gente possa, de fato, ajudar da melhor maneira e vocês traçarem a melhor estratégia. Ainda quanto aos guidelines, André, você, e assim, do que você sabe dos seus colegas, vocês seguem rigidamente os guidelines ou vocês têm critérios próprios de cada serviço para definir essa questão de se é borderline, se é avançado ou não? Fábio, como o próprio nome diz, guideline é um guia, é um norte a se seguir. Mas a terapia, cada vez mais, ela é individualizada. Desde o ponto de vista oncológico, quimioterápico, a partir do conhecimento do perfil molecular do câncer de pâncreas daquele indivíduo, você tem uma terapia direcionada quimioterápica com mais chance de resposta, tá certo? Até se eu vou partir para uma cirurgia upfront ou eu vou partir para uma terapia neoadjuvante buscando melhores chances de resultado. Qual é a lógica da cirurgia upfront versus neoadjuvância que mudou, e que foi sua primeira pergunta do podcast, nesses últimos 10 a 20 anos? Conhecer o comportamento biológico desse tumor assim que eu faço o diagnóstico. Então, eu posso ter um tumor que é ressecável com ressecção vascular pequena. Mas se ele, num doente anictérico, se apresenta com um marcador tumoral muito elevado, acima de 500, e é sabido que essa doença, assim que ela se manifesta do ponto de vista sintomatológico, ela está aí há 2 anos, 3 anos, a gente pode discutir sinais de aparecimento da doença clínicos, diabetes de aparecimento precoce, diarreias, mal-estar, inapetência, não síndrome consumptiva, ela já está aí desde da neoplasia intraepitelial no ducto até a carcinogênese e transformação maligna, ela já está aí faz tempo. Então, por isso que a gente encontra doença sistêmica com metástase ganglionária em 60%, 80% dos casos, né, e que já são doenças avançadas. Então, a lógica, mesmo que topograficamente, em alguns casos, esse tumor seja ressecável, eu posso encontrar, sabendo desse conhecimento, de tumores com doença sistêmica. E como essa terapia, a cirurgia, ela implica, é uma cirurgia complexa, com ressecção vascular muitas vezes, com chance de fístula pós-operatória, pancreática, que não é desprezível, e eu encontro às vezes doentes que são doentes idosos, então ela tem uma morbidade que pode chegar a 40% nos melhores serviços, 40%, 45%, e que pode retardar o tratamento quimioterápico, e os resultados no tratamento quimioterápico retardado não vão ser os mesmos assim, num doente que tiver boa recuperação pós-operatória e começar a quimioterapia 20 dias antes do primeiro mês depois da agressão cirúrgica. Então, a neoadjuvância, inclusive pensando na doença sistêmica e podendo fazer o tratamento quimioterápico completo, eu evito de ter que fazer a quimioterapia, ou perder a chance em quimioterapia. Há trabalhos que falam de 30%, 40% de chance de doentes que não vão receber quimioterapia no pós-operatório, de uma ressecção por causa das complicações e da internação prolongada da cirurgia, ou mesmo conhecer o comportamento biológico do tumor. Então, ele a princípio é ressecável, com margem cirúrgica livre, eu resseco,
mas em 2 meses ele vai estar com uma doença metastática. Se eu fizer quimioterapia porque ele tem um CA19-9 elevado e eu ver a resposta, eu sei que a terapia que eu vou fazer, ele vai continuar ressecável lá, se ele não avançar, ele é um doente respondedor. Então é um teste biológico. Por que isso? Porque os resultados não são... a gente trata com índices de sobrevida pequenos nesse tipo de doença, né? Os melhores resultados são ressecção completa em estadios iniciais, sem doença ganglionar, né, e sem invasão vascular. Se tiver invasão vascular venosa, mas eu ressequei, eu vou ter mesmo o resultado daquele que sem ressecção vascular. Né? Mas é um tumor muito agressivo, poligênico, que se apresenta de maneira sistêmica e não aquele nódulo que eu estou vendo que eu estou querendo ressecar como cirurgião. E o cirurgião não pode esquecer disso. Então, a terapia tem que ser individualizada. Se esse doente for BRCA1 positivo, BRCA2 positivo, eu vou dar um tipo de quimioterapia, eu vou dar inibidores da PARP para ele, não vou dar FOLFIRINOX, porque ele vai ter melhor resultado com platina ou inibidores da PARP. Então, eu posso individualizar o tratamento desse doente e não necessariamente ficar restrito ao guideline. E cirurgiões mais agressivos também pensam da seguinte maneira: se ele está ressecável, por que eu vou fazer quimioterapia antes? Se ele avançar, eu perdi a oportunidade de ressecar, que é a única chance de cura. Quem que me dá a resposta quem está certo? Fazer quimio antes e ele não ia responder, ou eu ter ressecado e aí depois ele não responder. Isso ainda é uma dúvida. Dentro disso que você acabou de falar, olhando aí para a estrutura do pâncreas, o que um regime quimioterápico neoadjuvante dificulta localmente a cirurgia realizada após esse tratamento no pâncreas? E uma segunda pergunta ainda relacionada a isso é: qual que é o pâncreas ideal para vocês mexerem em termos de tamanho, de calibre de ducto? O que para vocês é o melhor dos mundos que você chega na cirurgia feliz? O melhor dos mundos é tumor inicial que entupiu o ducto precocemente e deu pancreatite crônica com dilatação ductal e fibrose pancreática. Ocorre num grande número de doentes quando eu estou falando de adenocarcinoma ductal. O pâncreas é atrófico, é um sinal radiológico que você conhece muito bem. Atrofia e dilatação ductal é típico do adenocarcinoma ductal, que é hipoatenuante em relação ao parênquima por causa do estroma fibroso e tudo. Então, ele é uma anastomose de menor risco, como todo cirurgião sabe. A gente tem uma tese de mestrado no nosso grupo do Fernando Leal Pereira, o pai dele patologista de Prudente, e nós fizemos uma graduação histológica do grau de fibrose e dilatação ductal com a correlação com o índice de fístula. Foi publicado e é uma das nossas referências aí no tratamento, mas todo cirurgião conhece. Ducto fino, pâncreas mole, substituição por gordura, típico do doente obeso. Obesidade é uma doença pré-maligna, né? É um grupo de risco obeso para câncer de pâncreas. Então, ducto fino, pâncreas soft é igual a índice alto de fístula, porque dá pancreatite na borda de secção pancreática, e a anastomose ductal que a pancreatojejunostomia é a mais realizada, ducto mucosa, eu vou ter mais chance de problema. O calcanhar de Aquiles dessa cirurgia, e que nenhum cirurgião quer ter, mas todos vão ter, que fazem cirurgia pancreática, é a fístula. Fístulas bioquímicas só, sem repercussão intracavitária ou sepse e hemorragia, é a que todo mundo quer. Mas se tiver uma fístula C, a chance de complicação grave é ruim. Então, esse é o ideal que a gente quer. Do ponto de vista da segunda parte da pergunta, ou na verdade a primeira que você começou, qual o que complica na pós-neoadjuvância do ponto de vista cirúrgico local. Quando eu faço esquemas de quimio-radioterapia, a radioterapia leva à aderência
tecidual, principalmente se você fizer depois de 30 dias da quimio-rádio. Você vai encontrar uma aderência vascular, glandular, e a dissecção dos limites vasculares e da linfadenectomia ela fica mais difícil, por uma inflamação subaguda ali a perivascular e nos tecidos peripancreáticos causados pela radioterapia. Né? O efeito actínico que todos conhecem em tecidos quando se faz radioterapia de qualquer órgão aí, abdominal, né? Aquela periviscerite que fica, isso atrapalha. Do outro lado, é um pâncreas que tem menos índice de fístula pós-operatória, porque ele também sofreu radioterapia, ele já tem fibrose, ele vai acentuar mais essa fibrose, e é um pâncreas que não vai secretar na sua borda de secção, e o ducto está lá fácil de fazer a costura. Né? Então, se eu fizer só quimioterapia como esquema, isso não tem muita relevância ou dificuldade associada. É só se o doente tolera a quimioterapia ou não, desnutre demais, e aí esquemas de reposição enzimática, nutricional, pré-operatório, né? Se preocupando com o aspecto nutricional do doente, é o que faz muita diferença aí para ele tolerar a quimioterapia, que às vezes esquemas são de 3 a 6 meses para antes da cirurgia, de neoadjuvância. Então, essa é a maior preocupação, a tolerabilidade clínica, o status performance desse doente para chegar bem para a cirurgia, que vai ser de grande porte. Bacana, muito bom. Outra pergunta, na hora de decidir operar depois da quimioterapia, qual que é o parâmetro que você mais leva em consideração nesta decisão? A resposta tomográfica, o marcador tumoral, CA199, ou a clínica do paciente? O que você acha que pesa mais? A tolerabilidade clínica à quimioterapia, vamos começar do final. Se você está fazendo um esquema, os esquemas mais frequentes para poliquimioterapia é o FOLFIRINOX ou a gencitabina com nab-paclitaxel, né? E aí muitos doentes não toleram a platina, síndrome de mão em pé, desnutrição, vômito, e aí você reduz e faz um FOLFIRINOX modificado aí, né? Porque a intolerância pode chegar aí em alguns doentes em torno de 40%, né? Só 60% deles vão chegar à terapia completa aí por grau de tolerabilidade. Mas você retira isso e o doente tolera e pode chegar no fim da neoadjuvância. Então, o status performance, ele tem status performance para indicar-se neoadjuvância, uma neoadjuvância ideal. Normalmente ele vai estar nesses 60%, 70% de doentes que vão tolerar e vão chegar bem para a cirurgia. Então, a parte clínica é isso. A parte biológica, se ele não for um respondedor, a doença vai avançar, o CA199 não vai baixar, ele é um não respondedor. A gente não vai nem discutir aqui de biópsia líquida, material cluster celular circulante ou DNA circulante para saber se ele é um respondedor ou não. Acho que não vou entrar nessa temática, mas se o CA199 não baixar, eu vou ter que ir para uma segunda linha de quimioterapia e ele pode entrar num grupo de não respondedores, né? Então, esse doente não vai para tratamento cirúrgico curativo, não é? A doença vai avançar, eu estou fazendo aquele teste biológico que eu falei de comportamento tumoral e conhecer a biologia tumoral. Né? Porque é um tiro no escuro, ainda em vários casos. Né? É uma poliquimioterapia que totalmente individualizada, eu não tenho assim, um órgão-alvo. Um órgão-alvo não, uma proteína-alvo específica ainda, se procura muito isso no câncer de pâncreas, e isso é porque ele é poligênico, e o jeito de... Ele está num estroma, eu tenho vários tipos de câncer de pâncreas no mesmo nódulo. Né? E biologicamente. E aí o restante é a parte local. E aí eu acho que o RadTalks está aqui para isso. É o RECIST, a reavaliação radiológica depois da quimioterapia. 60% a 70% dos doentes não vai mudar nada do ponto de vista radiológico, que é uma resposta, se eu tiver diminuição do CA199, a doença não avançou naquele período. Então,
Eu vou lá, eu vou ter o mesmo tumor e eu estava lá com um tumor borderline, ou eu estou com um localmente avançado. Se ele teve resposta biológica, eu estou autorizado a fazer laparotomia exploradora e eu vou, no localmente avançado, resgatar 15% desses doentes. Há trabalhos do pessoal de Heidelberg, do Thilo Hackert e do Buchler, que mostram 15% na cirurgia clássica chamada cirurgia do triângulo, Triangle Operation, em que você faz essa ressecção retroperitoneal, deixando a artéria hepática, a veia mesentérica e a artéria hepática e toda essa região fibroneural retroperitoneal com a veia renal esquerda no assoalho ali, toda retirada para não haver recidiva local sistêmica desse tumor. Então, é o tratamento ideal. Então, 60%, 70% não vai mudar. Aquele tumor que de repente estava lá obstruindo uma obstrução e trombose da veia mesentérica ou da esplênica. Abertura esperada dessa veia, ou mesmo de uma artéria estreitada, envolvida, e abertura e melhora do fluxo, eu vou encontrar em menos de 10% dos casos. Radiologicamente não resiste, que seria, nossa, ele teve uma resposta sistêmica e local maravilhosa. Eu vou ter bom resultado oncológico, provavelmente, quando eu operar e fizer uma cirurgia ideal e o anatopatológico vier com aqueles 85%, ele está no grupo de 85% de R0, margens livres, gânglios negativos, depois da neoadjuvância. E 30% desses tumores, 40% desses tumores vão avançar. E aí vai estar no grupo que não vai operar. E a outra coisa é o seguinte, o que é tumor de verdade e o que é fibrose pós-químio e pós-rádio. Aí eu queria ouvir de você. Como eu defino isso do ponto de vista radiológico e se eu tenho essa resposta hoje, eu só vou ter na avaliação anatomopatológica de congelação do intraoperatório, se aquilo era aquele tecido perivascular e que parecia tumor, depois da químio, no resiste, continua lá, mas virou só fibrose e resposta que nem um nódulo hepático, por exemplo, com resposta de radiológica completa, mas eu vou lá e eu tenho célula viável em tantos % no meu anatomopatológico. Então é isso que até eu gostaria de ouvir de você, Fábio. Excelente, André. A gente vê, na verdade, é exatamente isso que você falou. Não necessariamente um câncer de pâncreas ele vai reduzir o tamanho dele e com isso você vai ter uma resposta. O que vale é o que o André está falando. A maioria dos casos o tumor não reduz de tamanho, ele mantém mais ou menos o tamanho igual, só que ele sofre fibrose. Isso a gente não consegue determinar tão bem pela imagem. Talvez a ressonância magnética com sequências de difusão ela permita a gente ver tecido viável, porque a fibrose a gente tem um sinal muito baixo em T2, o tecido viável já é mais intermediário, mas ele em meio a uma fibrose, você não vai conseguir nas sequências T2 ver o tecido viável e a maioria dos tumores de pâncreas também não são tão grandes assim para a gente ter essa definição na sequência T2. Na difusão, a gente consegue ver se áreas restringirem muito, isso é indicativo de que talvez tenha tecido viável lá. Só que a difusão ela sofre efeito de, por exemplo, gás, né? E o duodeno está lá do lado, então você pode ter uma imagem muito prejudicada quando você está fazendo uma reavaliação de um tumor de pâncreas após um tratamento neoadjuvante. Se você tiver muito gás no duodeno, a sua difusão não vai ficar boa. Então, é algo que a imagem ainda não chegou muito perto de solucionar. Existe hoje a radiômica, existem muitos estudos através de parâmetros microscópicos que a imagem pode traduzir, né, dentro da radiômica, mas isso ainda não está disponível na prática clínica, né? Então, atualmente, realmente é uma zona cinzenta. Mas o que a gente sabe, como você acabou de falar, o tumor manteve o tamanho, já é uma coisa legal, se biologicamente ele está mais favorável. Da mesma forma que pode ter também, você me corrija se eu estiver errado, uma situação em que um tumor ele talvez tenha tido uma discreta redução dimensional, só que o marcador não caiu. Não por isso você vai operar. Então você tem que considerar a biologia e a imagem também, né?
Dentro disso, André, só para partir para uma próxima pergunta, você gosta de seguir os seus pacientes dentro do contexto de neoadjuvância com qual método de imagem? O que você prefere? Ressonância, tomo, PET-CT? Normalmente, o clássico é a tomografia, né? Agora, você sempre tem que estar em mente quanta radiação acumulada esse doente vai receber no seu tratamento e na sua evolução, né? Então, esses doentes fazem classicamente a tomografia, que é o primeiro exame de imagem, então ele vai ter uma carga radiológica aí grande numa tomografia multicanal aí, com cortes finos para pâncreas, num protocolo para pâncreas com uma radiação grande, e aí ele vai fazer às vezes esquemas quimioterápicos de 6 meses. E ainda pode sofrer radioterapia, dependendo do esquema quimioterápico. E aí ele vai fazer, depois da ressecção, se ele tiver complicação cirúrgica, ele pode receber mais tomografia. Não só o controle da resposta não resiste, mas depois ele tem uma complicação pós-operatória da adenopancreatectomia. Ele vai fazer outra tomografia. Aí quando você vê, ele já tem, num período de 6 meses, 4 tomografias realizadas, né? E aí ele vai ter, em média, 2 anos de sobrevida, se ele tiver num grupo bom e respondedor, e hoje com essa poliquimioterapia e esses tratamentos individualizados, ele vai chegar a 3 anos de sobrevida. Então, eu tenho que botar isso na minha balança de acompanhamento do doente. Mas, do ponto de vista de experiência em ver imagem, eu gosto da tomografia. Ressonância é bom principalmente por causa do T2 e da fase de difusão, ver recidiva e diâmetros ductais, doenças císticas ou degenerações císticas, a parte de linfática, linfadenopatias também é bem vista na ressonância. E uma coisa que a ressonância dá melhor que a tomografia que a gente vê é a característica glandular, né? Substituição gordurosa, perfusão pancreática, quantidade de água no tecido. Isso é importante para prever complicações aí, pensar em que doente eu tô tratando ali, o que eu vou encontrar. Então, acho que são essas coisas que entram no peso aí de decisão em qual exame de imagem faz, né? Eu complemento a ressonância magnética. Hoje em dia a gente tem sequências avançadas que permitem, inclusive, a gente mensurar a esteatose pancreática, o quanto de gordura tem, e acho que isso é uma informação fundamental nesse contexto aí de programação cirúrgica, para falar para vocês, assim como o calibre do ducto. Acho que nunca é demais você medir o calibre do ducto num câncer de pâncreas, que isso acaba ajudando vocês, como você já falou. Complemento também que a ressonância magnética, eu concordo que a tomografia computadorizada é o melhor exame para segmento. Você tem que medir o tumor com uma reprodutibilidade boa entre os vários exames, e acho que a tomografia ela tem uma resolução espacial que ela permite a gente ser mais precisos nas nossas mensurações sequenciais. Porém, a ressonância, num contexto clínico adequado, como, por exemplo, aquele tumor que ou reduziu na imagem tomográfica ou ficou estável, mas o marcador está subindo, não custa, porque você pode ter a informação da difusão no fígado, ver se não tem uma pequena lesão que surgiu lá que talvez passasse desapercebido pela tomografia, e até, porque não, o uso de contraste hepatoespecífico, que ainda não é tão bem estudado para câncer de pâncreas no sentido de detectar metástases hepáticas, mas faria o mesmo papel do que num câncer de cólon, para detectar pequenas lesões ainda não vistas pela tomo. Talvez nesse contexto pudesse ser interessante, mas eu acho que realmente o segmento com tomografia é o mais preciso no contexto geral. E eu te perguntaria, tem pelo menos mais 2 perguntas que eu queria te fazer, André, dentro desse tema. Como as variantes anatômicas vasculares mudam o seu planejamento cirúrgico? Fábio, isso o cirurgião está sempre atento nos tumor boards e nas discussões ali. Quando a gente lá na Santa Casa, você conhece, é o seu assistente, o Bruno,
é quem faz as nossas discussões ali em reunião da nossa imagem de todos os nossos casos, pré e pós-operatórios, a nossa discussão clínica, anatomoclínica e radiológica para decidir a melhor terapia e como andam os nossos doentes. E a gente sempre se preocupa com as variações anatômicas que não são infrequentes, né? Então, uma replaced right hepatic artery, então uma artéria hepática direita variante saindo da mesentérica, ou mesmo a hepática comum atravessando a cabeça pancreática. Se você tiver um tumor localmente avançado, você vai ter que revascularizar o porta-hepátice aí do ponto de vista arterial, né? Se você tiver comprometimento dessa artéria hepática variante, você pode prejudicar ou ter problemas com a sua bile digestiva, né? Ter chances de estenose por causa de comprometimento nutricional da via biliar pela artéria hepática e seus ramos. Então, é extremamente importante. E como uma das táticas cirúrgicas, mesmo no tratamento do câncer de pâncreas, e uma das discussões é o envolvimento arterial ou não, se eu devo associar para curar esse doente ressecção arterial ou não. Antes era um pilar de irressecabilidade, o envolvimento arterial, e com a poliquimioterapia, qualidade técnica dos cirurgiões e treinamento, a ressecção arterial não é um limitante do ponto de vista de ressecabilidade, sim do ponto de vista de complicação e se vale a pena do ponto de vista de biologia tumoral ou status performance do doente, ressecar a artéria ou não, se ele suporta, porque a morbimortalidade aumenta nesse tipo de ressecção. A variação anatômica porque você pode, em vez de ressecar, se eu tiver certeza radiológica e local durante a cirurgia em que eu posso fazer uma ressecção supraadvencial, né, ou rente adventícia da artéria, o chamado divestment arterial, eu vou ter o mesmo índice, se não sobrar tumor ali, de ressecção R0 e cirurgia com intenção curativa para esse doente, do que uma substituição arterial que vai implicar em maior morbimortalidade. Entendeu? Risco de trombose, clampeamento hepático, risco de insuficiência hepática e necrose hepática no pós-operatório, a mesma isquemia intestinal, né? Se você tiver que fazer uma substituição mesentérica e tudo o clampeamento mesentérico, então tudo isso aumenta a morbimortalidade aí dessas ressecções. Então é muito importante ver essas variações. A gente sempre se preocupa com isso porque sabe que vai dar mais trabalho, né? Uhum. Então, novamente, eu ressalto aqui para o radiologista que está assistindo a gente: estudem a parte vascular, variações anatômicas. Eu sei que esse não é um estudo habitual para o radiologista, porque já tem muita coisa o radiologista de abdômen para estudar. Mas uma dica é que em cada tumor, em cada caso de tumor de pâncreas que vocês pegarem, sentem com um livro ou com algum material da internet de anatomia vascular para estudar nesses momentos, que vocês vão fixar melhor a anatomia vascular, as variações anatômicas, frente a um caso de tumor de pâncreas, do que pegar simplesmente o livro em qualquer outro momento e estudar. A fixação vai ser melhor, porque é uma anatomia complexa e merece ser estudada com muito foco, né? Mesmo porque isso, taticamente, do ponto de vista estratégico cirúrgico, não implica só a substituição e ressecção. Existem estratégias do ponto de vista de revascularização, em que o cirurgião vai usar artérias do próprio doente, usar artéria esplênica, enrodar a artéria esplênica para revascularizar a hepática, uma artéria hepática direita, se ela estiver passando dentro do tumor, tiver que ressecar, se a gastroduodenal estiver livre e a parte superior e mais proximal da artéria estiver preservada da invasão tumoral, eu uso a gastroduodenal para revascularizar a hepática da direita. Então tem várias opções, em vez de colocar uma prótese ou enxertia ou uma safena
invertida, tudo isso vai implicar em porte cirúrgico e estratégias que o cirurgião consegue com a imagem pensar e observar. Mesmo presença de doença arterial no doente idoso, né? Então ele é um arteriopata. O que vai acontecer? Eu tenho artéria para substituir? Ou não? Eu vou ter que usar enxertia e o risco de trombose e de complicação pós-operatória nesse tipo de coisa. Pode ser uma contraindicação. Ele é um arteriopata crônico e se eu tiver invasão aqui não vai dar certo esse tipo de porte, esse doente não aguenta isso. Então é muito importante esse tipo de informação. Ainda dentro disso, você é um cirurgião que sabe ver imagem. Então, eu tenho praticamente certeza que você olha todos os exames antes de operar. Quanto tempo, são 2 perguntas em uma, quanto tempo você perde olhando um exame de imagem, né, para ver essa anatomia vascular, né, e quanto tempo você acha, em média, não sei se esse número existe, se você tem pode chutar, que um cirurgião que não tem tanto conhecimento de imagem quanto você, ele economizaria na cirurgia se o radiologista informasse tudo o que ele precisa saber no ponto de vista vascular, de variações, contato com o tumor. Quanto tempo na cirurgia isso pode ser economizado? Fábio, não sei se eu te dou um tempo que eu perco do ponto de vista de imagem. Não sei se há esse número. Eu não consigo te dar esse número do ponto de vista. Mas eu posso fazer uma comparação. Poema não fica pronto de primeira, né? A gente coloca na gaveta, escreve, reescreve, olha o texto de novo, coloca ali lá, deixa dormindo e olha. Eu acho que eu olho umas 1, 2 vezes. Vejo no ambulatório, vejo o doente primeiro no consultório, peço o exame, olho de novo e ligo para o radiologista, que laudou. E se é meu conhecido, é a melhor coisa do mundo. Porque eu vou ligar para ele, ele tem meu telefone, ele tem, se ele não me liga primeiro, né? Fala assim, André, recebi um caso seu? Eu acho que é isso, é o câncer de pâncreas. Puxa, Fábio, o que você viu? Tem variação anatômica? Eu estou certo ali? A artéria hepática dele sai da mesentérica mesmo? Porque eu não consegui abrir o corte coronal aqui no aplicativo. Você tem? O que você achou? O que você está vendo? Olha, eu estou achando que esse tumor chega até a confluência dos hepáticos. Ele tem uma confluência baixa biliar. É isso ou não? Eu vou ter que fazer a anastomose separada lá? Fábio, o que você está achando? Eu estou achando que ele tem extensão ali no infiltração da raiz do meso. Eu acho que eu vou encontrar doença avançada aí, Fábio. Eu acho que eu vou fazer neoadjuvância. Fábio, o que você acha? É extremamente importante essa relação radiológica cirurgião. O radiologista ele não pode ser um instrumento do tratamento. Ele tem que ser parte do tratamento. Ele tem que estar no time. Senão, ele não faz tumor boards, né? Não faz tumor boards. Então, ele fala assim, olha, o importante aqui é o cirurgião. Se ele me der uma informação certinha e eu confiar, eu sei que eu vou estar com uma informação fidedigna. E se ele acertar cada vez mais, entendeu? Cada vez mais se estabelece uma relação de confiança, de tratamento, né? De fidelização em relação àquele... E valoriza a própria função. Legal. Muito bacana. A gente também se sente muito bem quando percebe que vocês ficaram tocados assim com a nossa informação. Isso também nos faz nos sentir realmente muito bem. Tá? Agora, uma das últimas perguntas, assim, em relação à cirurgia minimamente invasiva no pâncreas oncológico. Isso já é uma rotina? Qual que é a sua experiência? Fábio, interessante, né? Recentemente, agora, mês passado, nós tivemos o consenso, o Congresso de Cirurgia Hepatobilio-Pancreática e Latino-Americana de Cirurgia Hepatobilio-Pancreática, que foi feito aqui no Centro de Convenções Rebouças. E nesse congresso foi apresentado os resultados do consenso de cirurgia minimamente invasiva, consenso de São Paulo de cirurgia minimamente invasiva para tratamento do câncer pancreático, né? Eu tive a honra de ser convidado para ser um dos
organizadores da discussão, né, porque foi feito dentro de um processo, como todos os consensos, um Delphi Process, né, protocolo, para chegar num consenso em relação às várias perguntas estabelecidas a partir de uma investigação literária extensa ali, para saber se a cirurgia minimamente invasiva ela é, hoje na literatura, a gente tem resposta para isso com um nível de evidência, para dizer se ela tem os mesmos resultados da cirurgia convencional, que é a padrão, do ponto de vista de complicações, de tratamento adequado oncológico e de evolução. E o que se vê, se chegou nas 11 perguntas aí que a gente estabeleceu e discutiu aí com 17 países diferentes e 52 cirurgiões, eu fiquei responsável aí junto com mais um time de cirurgiões aí, coordenar essas discussões aí para pancreatectomia cefálica e pancreatectomia total. E se viu que a cirurgia minimamente invasiva, tanto laparoscópica como robótica, em mãos experientes, você tem os mesmos índices de ressecabilidade, de esvaziamento ganglionar e de resultado oncológico a médio e longo prazo, sem colocar em detrimento a cirurgia convencional. E aí essas perguntas vão até com neoadjuvância, sem neoadjuvância, com ressecção vascular ou sem ressecção vascular. Aí entra a experiência do cirurgião, se ele está num centro de referência ou não, se ele tem experiência em cirurgia vascular e cirurgia minimamente invasiva, e não é um aventureiro naquilo, um cirurgião esporádico que faz robótica e pegou um caso. Aí ele não vai ter bons resultados. E a outra é a limitação do método, não como método em si. A cirurgia robótica está crescendo muito, mas é a disponibilidade do método para treinamento, curva de aprendizado. A cirurgia, o câncer de pâncreas não é um tumor do aparelho digestivo muito prevalente. 11 mil casos, 12 mil casos ano no país. 20% vão ser ressecáveis. 25% vão ser ressecáveis. E aí, se eu não estou num centro de referência, quantos eu vou fazer para operar do ponto de vista minimamente invasivo e robótico ou laparoscópico? Então, eu tenho que ter... E quantos robôs eu tenho no país e quantos estão no privado, quantos estão no sistema de público, quantos estão nos hospitais de referência para receber esse tipo de doente. Então, você tem esses vários fatores que entram dentro da balança para discutir. A cirurgia minimamente invasiva é uma realidade, traz vantagens do ponto de vista de ergonomia para o cirurgião, visão tridimensional, possibilidade de videonavegação, energia e dissipação de energia e precisão do ponto de vista de tratamento, mas se ele é superior, isso a gente ainda não encontra uma resposta pessoal. Mas eu tenho vantagens da cirurgia minimamente invasiva, menos sangramento, retorno às atividades se ela é bem sucedida mais facilmente, mas do ponto de vista de evolução oncológica ainda não chegamos nessa resposta, e ela não é disponível. Eu não tenho um robô em cada hospital e não é todo hospital que se opera e tem porte para esse tipo de tratamento, então isso tudo entra na balança e a gente tentou responder isso nesse consenso e chegou. Quem tiver interesse em relação a ver esse consenso, ele vai estar sendo publicado agora em dezembro na cirurgia, na revista da HPB, que é a revista principal aí de cirurgia hepatobiliopancreática aí, em nosso meio. E esse consenso vai estar sendo publicado. Então pode se discutir e ver isso aí. Legal, André. Assim, acho que foi uma conversa incrível, muito legal mesmo. Poderia fazer várias outras perguntas. Aliás, eu tinha várias outras perguntas, mas pelo tempo que a gente já acabou estourando um pouco, eu paro por aqui nesse momento. Eu queria te agradecer muito. Foi um papo muito rico. Assim, a gente, como radiologista, não é toda hora que a gente tem uma conversa tão densa assim, na vida corrida, Então, esse podcast foi muito legal para a gente ter um pouco da vivência de vocês, um pouco de o que vocês esperam, de informações que a gente passe. Eu mesmo tirei muitas dúvidas que eu tinha.
Foi muito rico, eu te agradeço demais por estar aqui com a gente e queria dizer que o André não vai embora agora, ele vai estar com a gente no próximo episódio também, né? Ele vai voltar para a gente fazer um próximo episódio sobre vias biliares, que também vai ser muito legal. O André, obrigado. Eu queria saber se você quer deixar algum contato para o pessoal que queira te acessar, eventualmente. Fábio, eu que agradeço o convite, foi muito agradável esse bate-papo, muito interessante, eu aprendi também bastante, eu acho que a gente estreitou mais as relações aí, não é? E a impressão que a gente tinha mútua exatamente de capacidade de resolução de problemas só se confirmou nisso. E se eu fosse dar uma mensagem para o radiologista aí, antes de passar o endereço da onde eu atuo, aí onde eu posso ajudar doentes com esse problema, eu falo, você citou que, poxa, você sabe ver muito bem imagem. Afirmo. Então, eu acho isso um complemento, né? Um elogio interessante, mas eu gosto de desenhar, eu sou um artista nas horas vagas, isso vem de uma herança genética. Minha avó era uma artista pintora de porcelana, minha mãe também, minha avó pintava quadros, e isso veio aí como um complemento aí, é um dos meus hobbies. E eu acho que é por isso que eu tenho uma ligação, eu acho que se eu não fosse cirurgião, eu seria radiologista. Mas se eu fosse dar uma dica pro radiologista que está começando e se interessa por cirurgia hepatobilio-pancreática, eu aprendi e eu sei ver exame, não só por isso, mas o cirurgião tem uma vantagem única. Ele recebe o doente para fazer o diagnóstico, a partir da clínica. Ele examina o abdômen e depois de ouvir o doente, ele pede o exame de imagem que ele acha para propedeuticamente e pesquisar o que ele está suspeitando. Quando ele encontra e vê e ele faz o tumor board, discute o que ele está achando, ele vai para a operação e ele confirma ou ele não confirma aquilo que ele viu na imagem. Então, se o radiologista pudesse estar dentro do centro cirúrgico olhando aquilo que ele enxergou de imagem, que era um tecido fibroso e ele viu que era tumor, aquele gânglio que ele desconfiava junto da hepática, ele está vendo aquele gânglio e ele está cometido ou não. Aquele que ele suspeitava que era invasão vascular e aquela angulação, aquela sinal da lágrima, aquela apiculação, ele vai ver aquilo em campo, ele não esquece nunca mais, como cirurgião. E aquela imagem radiológica fica gravada anatomicamente para ele. E ele, se ele é um cirurgião interessado, ele vai na patologia e vê o corte e vai discutir e vai ver aquele aspecto macroscópico se transformar em aspecto microscópico, e ele vai ver que aquele tecido fibroso tinha essa quantidade e essa celularidade, e aquilo que ele desconfiava na ressecção vascular que tinha invasão era só uma aderência em adventícia, e mesmo a deformidade não tinha penetração no vaso que ele tirou, em 60%. E ele não vai esquecer, e por isso que de repente ele vai fazer mais divestment arterial do que ressecção, e ele vai mudar a terapia dele. Então, ele evolui. E se o radiologista fizer isso e tiver oportunidade no seu aprendizado e na sua vivência e participar dessas coisas, ou mesmo ir atrás dessa informação, ele vai se diferenciar cada vez mais. Como o cirurgião se diferencia, entendeu? Aprendendo a ver imagem e discutindo, melhorando a sua qualidade de tratamento, que é o que interessa no final. Eu chefio o grupo de vias biliares e pâncreas da Santa Casa de São Paulo. Então, o doente que chegar no meu serviço, que é um dos de referência aqui no país para tratamento das afecções pancreáticas, vai me encontrar na Santa Casa de São Paulo, nos ambulatórios às quintas-feiras lá. E o nosso e-mail é o cefigado@santacasasp.org.br. O meu e-mail pessoal é amorix@uol.com.br ou cir.pancreas@santacasasp.org.br. E eu atuo no Centro Médico Berrini, onde eu sou sócio de uma clínica há 30 anos e onde eu atuo no meu office, na minha vida privada, e o telefone lá é o 2117-0100,
ou 2117-0123 para você agendar. E o site é o www.centromedicoberrini.com.br. Ele está na rua Hilário Furlan, 107, no Brooklyn, do lado do D&D, do lado do Banco Itaú. Perfeito, André. Queria te agradecer. Só uma última curiosidade, que você falou que você gosta de desenho. A gente tem muitos médicos, não só radiologistas, mas assim, os radiologistas, principalmente os que foram na intermédia, devem lembrar que o símbolo da medicina ABC é um urso. E quem desenhou esse urso, quem criou esse desenho foi quem está aqui na minha frente, o André. Então é isso. Só a última curiosidade. A Xuxê. Obrigado mais uma vez, André. E paramos por aqui hoje. Um forte abraço e até o próximo Rad Talks. Um abraço.